Quando é para tributar os super ricos, essa casa fica esvaziada. Uma falta de isonomia. Eu não gosto dessa afirmação. Não queremos aumento de impostos em hipótese alguma. Quem vai ser prejudicado? Quem ganha mais tem que meter a mão no bolso. Não impactar a classe média. Estamos falando de especuladores. É uma questão de justiça tributária. Isso é tributar rico? Isso é prejudicar o pobre. Esse projeto é para taxar aqueles que não pagam nada. Ele muda o município fiscal dele para outro país. Vou dividir um pouquinho de renda, é justo. Esta semana, o plenário da Câmara avançou na aprovação de uma proposta importante na pauta econômica do governo Lula: a taxação de investimentos de pessoas físicas no exterior, nas chamadas offshores. O texto do relator, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, estipula que essa tributação ocorrerá sobre rendimentos de aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades no exterior controladas por brasileiros, que hoje somam patrimônio líquido total de R$1 trilhão. Com isso, a arrecadação prevista para o ano que vem dará um salto de R$20 bilhões, segundo o relator. O projeto também prevê a possibilidade de antecipação de imposto em fundos fechados no Brasil e, para essa opção dada ao contribuinte, a alíquota fixada foi de 8%. A matéria agora segue para o Senado. Então, eu lamento o descaso. Praticamente 3 semanas sem trabalho. E essa casa tem um projeto que está travando e que é uma ideia do governo, através do seu ministro da Fazenda, o economista e advogado Fernando Haddad, que teve uma reunião com a bancada, com a federação, PCdoB, PV e PT, da importância desse projeto ser aprovado e que a gente possa melhorar a arrecadação do Brasil, aplicando na distribuição de renda e no desenvolvimento social. Quando é para tributar os super ricos, essa casa fica esvaziada, infelizmente. Uma falta de isonomia. O estrangeiro que vai investir no Brasil não vai ser tributado, mas o brasileiro vai ser tributado no exterior. Qual é a vantagem de ser brasileiro? É inacreditável. É óbvio que nós não queremos que o pobre seja inserido no orçamento do governo, assim como prometido. É muito mais importante que o dinheiro, o recurso, fique na mão do brasileiro e não do governo, porque não adianta tributar mais, arrecadar mais, porque o problema está no gasto. O número de pessoas que possuem cotas nos fundos exclusivos é menor e bem menor do que o número de pessoas que passa nessa Câmara diariamente. É em torno de um bairro, de uma grande cidade. Nós estamos dizendo em torno de 2.500 pessoas que não estavam sendo tributadas hoje. Da mesma maneira, o patrimônio, a renda fora do país, as offshore, os investimentos fora do país. Enquanto que todos nós aqui, qualquer pessoa, o colega deputado, deputada, que tem o seu contra-cheque, paga imposto de renda. Esses fundos exclusivos são para investimentos acima de R$10 milhões, portanto, a avassaladora minoria dos brasileiros. E o trabalho, primeiro, foi fazer esse enquadramento. E daí é importante que se diga, eu ouvi algumas falas aqui, líder Guimarães, falando sobre que esse projeto talvez fosse um projeto onde nós estabeleceríamos uma espécie de disputa de classes, conflito de classe entre ricos e pobres. Eu não gosto dessa afirmação, porque nesse projeto nós não estamos tratando ainda de progressividade tributária, de fazer quem pode mais pagar mais. É imperativo que a gente discuta essa matéria para tributar cerca de R$1 trilhão que alguns poucos brasileiros mantêm no exterior
assim como tributar os fundos exclusivos, que, diferentemente dos fundos abertos, não pagam tributos. É uma questão de justiça tributária. Embora tenhamos tido aí algumas semanas debatendo, estudando, é uma matéria que todos sabemos que ela afeta muitos brasileiros. Não são apenas os super ricos, como muitos querem falar. Pessoas que têm seus investimentos no exterior e não são de grandes milhões. As pessoas que às vezes querem simplesmente ter um dinheirinho extra e acabam colocando no exterior porque sabem que lá conseguirão um rendimento melhor. Dizer que quem investe os seus milhões, 10 milhões, no mínimo, muitas vezes, em offshore ou nos fundos exclusivos, são 2.500 pessoas, nesse caso, no Brasil, de 204 milhões de seres humanos, estão apenas fazendo uma pequena poupança ou valorizando o seu suado dinheirinho, e que o que se pretende é tirar dinheiro de ricos produtivos para talvez mal passar para os pobres, é de um primarismo absoluto. Isso é muito superficial. O rico que tem para abrir uma conta no fundo exclusivo precisa de 10 milhões de reais. Quem é que do povo tem? Só os ricos. E eles não querem que pague imposto. O trabalhador paga imposto, o pequeno empresário paga imposto, o comerciante paga imposto, o advogado paga imposto, o médico paga imposto, mas os ricos não pagam. E eles não querem que os ricos paguem. Isso vai redundar em duas coisas: fuga de capital e de investimento do nosso país e, claro, enriquecimento de escritórios de advocacias bem conceituados em estratégias e programações de planejamento tributário. Bom, sucesso aos advogados que enriquecerão derrubando, alterando, reformulando e alertando as pessoas para esse absurdo. Tem deputado aqui que vem dizer, deputado Pompeu, são os pobres que vão pagar a conta. Ninguém aqui tem orelha só para separar a cabeça, não, presidente. Nós, aliás, cabeça para separar as orelhas, não. Pode até discordar do mérito da matéria, mas esse projeto é para taxar aqueles que não pagam nada. Não queremos aumento de impostos em hipótese alguma, e existem outras formas de arrecadar, não punindo quem produz. Quem gera riquezas jamais pode ser punido. Pessoa que trabalha aqui no cafezinho, se recebe R$ 4.600, ela paga de imposto de renda 27,5%. Os multimilionários do Brasil não pagam. Tá bom. Eu quero chamar a atenção dessa casa. Em lugar nenhum do mundo tem isso. Sabe como é que é nos Estados Unidos? Quem investe em paraíso fiscal tem que pagar 40%. Na Alemanha, 26%. Na França, 30%. O desgoverno Lula, ele gasta mais do que arrecada. Então ele quer tampar esse buraco fiscal da irresponsabilidade desse desgoverno que está acabando e sangrando o país. O que vai acontecer na prática se aprovarmos essa matéria irresponsável? As pessoas que produzem aqui no Brasil vão sair do Brasil, obviamente. Quem é empresário vai querer pagar mais imposto? Não vai. Quem vai ser prejudicado? Essa é uma oportunidade grande da gente botar os pingos nos is. Quem ganha mais tem que meter a mão no bolso e contribuir com tributação majorada, porque pode pagar. E vamos isentar até o limite do razoável aqueles que estão sendo expoliados por esse sistema arcaico e regressivo. O bilionário vai ser tributado em absolutamente nada. Todos esses projetos tributários vão impactar a classe média, vão limitar a classe média, vão ficar com uma classe média relativa à classe média dos outros países, com uma classe média pobre. É isso que estamos
sacramentando aqui. Eu escutei aqui que esses que vivem de renda e que não pagam impostos, mas o assalariado paga imposto, é que esses estão investindo na economia, são rentistas, vivem de renda, não tem qualquer relação com o mundo do trabalho, não tem qualquer relação com o mercado interno, são desterritorializados. Aliás, grande parte investe fora do Brasil. Essa lei já estabelece tributação para quem tiver ganhos a partir de $1.000, deputado Luiz Felipe. De $1.000 num ano. Isso é tributar rico. Isso é prejudicar o pobre. É prejudicar quem está aprendendo a investir, quem está começando a criar a educação financeira própria e percebe que o que importa é que seu dinheiro esteja protegido, seja aqui no Brasil, seja eventualmente no exterior. Qual é o preconceito com isso? Nós estamos falando aqui de uma alíquota de 8%, quando os Estados Unidos, que eles tanto gostam, taxam em 40%, quando a França taxa em 30%, quando a Alemanha taxa em 26%, e nós temos uma alíquota proposta pelo deputado Pedro Paulo, de apenas 8%. No projeto original do governo, era 10% e reduz. Você acha mesmo que esse discursinho fiado de que vai trachar os caras mais ricos é verdade? Você está enganado. O cara que é rico mesmo, que tem dinheiro mesmo, ele muda o município fiscal dele para outro país, fala que está morando em outro país e não vai pagar. Quem que vai pagar os impostos? O cara mais simples, o mais pobre, que investiu $100 lá na XP e está ferrado. Sim, a taxação dos super ricos. Como é difícil dividir renda no Brasil. Todo esse mimimi do PL e do Partido Novo para proteger os super ricos. Vamos dividir um pouquinho de renda, é justo. Eu acho que, para além do tema que nós estamos enfrentando, né, que é você, de fato, promover justiça tributária numa área complexa, nós estamos, além de tratar desse tema, estamos promovendo, no dia de hoje, uma harmonização tributária, né? Acho que nós avançamos para, inclusive, os padrões referendados pela OCDE, onde a gente também simplifica essa tributação, trazendo isso de forma clara, né, para qualquer brasileiro. Quem paga imposto nesse país são os pobres e a classe média. Agora, com esta votação, nós vamos dar um passo importante para o Brasil se igualar a várias nações do mundo que já fizeram a taxação das offshore. E outra coisa importante que ninguém disse aqui, metade da arrecadação vai para estados e municípios, significa mais recursos para as políticas públicas dos nossos municípios e dos nossos estados. Esses recursos que estão sendo tributados dos super ricos, que fogem daqui para não pagar imposto, são recursos especulativos. Não é igual o nosso empresário, que está lá num esforço tremendo para gerar emprego, do pequeno e do médio empresário, do agricultor. Nós estamos falando de especuladores, que ganham dinheiro com juros absurdos sem produzir nada. É justo taxar aqueles que fazem parte da desigualdade do nosso país. Felizmente, hoje, a maioria dessa Câmara optou por taxar os bilionários. E, a partir de agora, como qualquer outro cidadão, vão ter que pagar imposto. O privilégio de bilionário com offshore, o privilégio de bilionário com fundo exclusivo que não pagava imposto, vai acabar aqui. O plenário aprovou a criação do Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria, celebrado em 4 de outubro, e do Dia Nacional do Hematologista e Hemoterapeuta, em 29 de outubro.
Aprovada também a urgência ao projeto de lei complementar que prorroga as regras da Lei Paulo Gustavo até junho de 2024. Os deputados ainda debateram brevemente antes de aprovar o projeto de lei que reinstitui a chamada cota de tela obrigatória para filmes brasileiros na TV paga até 2038, que agora retorna para a análise do Senado. É uma lei que estabelece simplesmente a prorrogação do prazo de sua vigência para 2038, porque a vigência se encerrou em setembro e não está tendo nenhum efeito do ponto de vista daquilo que as TVs pagas exibem. Portanto, tem um vazio entre a lei que existia e, evidentemente, a necessidade da prorrogação dos seus efeitos para 2038. A nossa indústria nacional ela tem um super potencial, nós temos profissionais de audiovisual que são geniais, mas o que falta realmente é a gente criar um ambiente favorável para que eles possam crescer, render, gerar emprego. Isso daqui, prorrogar prazo, na nossa visão, não resolve o problema, porque a gente não está atacando o problema, e a questão, já foi esclarecida a questão desta cota, e é uma interferência no mercado. E de uma maneira que não é bom nem para a indústria nacional. É uma ilusão achar que criar cota vai melhorar. Aqui é uma afirmação de conteúdo nacional, para nós estimularmos os nossos brasileiros a produzirem. Então, essa exigência que está sendo feita a ideia de definir um mercado, mercado para a nossa gente, para o nosso povo brasileiro, é melhor do que deixar livre para o mercado internacional vir aqui e tirar mercadoria nossa. Isso é soberania, é pensar na soberania. O problema dos filmes produzidos no Brasil não é resolvido por cota que vai sacrificar ainda mais a indústria cinematográfica brasileira. O problema dos filmes produzidos no Brasil é que a indústria, ou parte dela, tem um fetiche por fazer militância no cinema. E os filmes de militância não vendem. E não vai ser cota que vai resolver isso. As salas vão ficar esvaziadas e os cinemas vão quebrar, como já estão quebrando no Brasil. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. O problema do Rio de Janeiro é um problema de segurança nacional. Está muito longe de ser um problema de polícia. É um problema de segurança nacional. Se nós, deputados do Rio de Janeiro, os 46, não entendermos que a diferença política é secundária, a gente vai ter um Rio de Janeiro como houve em Detroit, nos Estados Unidos. Os voos internacionais para o Rio de Janeiro foram suspensos. Não existe mais voos com destino final para o Rio de Janeiro, como tem Viracopos, como tem São Paulo, como tem Fortaleza. O aeroporto do Galeão morreu.